Boa noite, irmãos, mais uma vez, ou a primeira vez para quem chegou após a leitura inicial de abertura de culto. Nós vamos dar continuidade à nossa série, como foi falado no vídeo, Bem-aventuranças. Nós estamos vendo, segundo a palavra de Deus, quem é aquele que é feliz, quem é aquele que realmente é abençoado. Quero convidá-los já a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, enquanto isso, lembrá-los que pastor Flávio está retornando amanhã, suas atividades, então a ausência dele durante esses períodos, mas amanhã ele já está retornando, aí semana que vem já vai estar junto com a gente no culto de domingo. E hoje, continuando essa série sobre bem-aventuranças, nós temos falado ao longo dos últimos sermões o quanto é feliz aquele que segue os caminhos do Senhor, aqueles que estão no caminho do Senhor. A palavra bem-aventurança significa aquele que é feliz ou aquele que é abençoado, e a gente viu isso em várias esferas. A gente falou sobre bem-aventurado os pobres em espírito, ou humilde em espírito, dependendo da versão, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, os puros de coração. E hoje nós vamos estar chegando no versículo 9, Mateus capítulo 5, versículo 9. É importante lembrá-los do que foi dito praticamente todos os sermões, que seguir essas bem-aventuranças não é algo que nós fazemos por nós mesmos, a fim de obter essas respostas no qual elas vão sendo dadas. Então, a gente viu bem-aventurados os mansos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles verão a Deus, e todos eles normalmente têm uma resposta àquelas pessoas que agem daquela maneira. E ele pode causar na nossa mente às vezes uma espécie de troca. Se eu agir assim, Deus vai fazer isso aqui comigo. Se eu fizer dessa forma, Deus ele vai me abençoar dessa forma. Mas não é isso que ele quer dizer. Aqui a ideia do texto principal é entender quais são as características daquelas pessoas que já pertencem ao povo de Deus. A gente vai ver isso principalmente nesse verso 9. Então eu quero convidá-los no Mateus capítulo 5, verso 9, o texto vai ser projetado também, e a gente vai ler esse texto. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor olhe para nós com graça e misericórdia, e faça com que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para a compreensão da Tua palavra. Que nós não nos tornemos apenas ouvintes, mas que Ele venha nos ensinar a praticar isso no nosso dia a dia. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando nós falamos de paz, é um assunto que ele é comum, acho que independente do país que você esteja. A humanidade ela segue a sua história sempre em busca de paz. As promessas de paz, as esperanças por paz, normalmente na virada do ano novo, acho que é onde dá mais aquela sensação, Todo mundo bota aquela roupa branca e fica aquele negócio bonito. Todo mundo na esperança de que venha um ano de muita paz. Isso é uma busca que ela vem acontecendo na humanidade. E eu gosto muito de história porque a gente aprende tanto com ela, e uma coisa que a gente analisa sempre nas histórias é que sempre os cenários eles vão se repetindo, as promessas normalmente elas são as mesmas, as expectativas da humanidade são sempre as mesmas, as tentativas são sempre os mesmos, os fracassos são sempre os mesmos, e isso vai tornando um ciclo que ele vai se repetindo ao longo do tempo. Quando nós vemos durante a história, a gente vê sempre o povo buscando uma paz. Há pouco tempo atrás, se cria que a paz ela seria alcançada quando o mundo fosse mais globalizado.
O problema da paz é que ninguém consegue se comunicar, as pessoas não conseguem entender uns aos outros, mas à medida que a gente tiver acesso às outras culturas, que países começassem a se dialogar, a paz ela seria encontrada. Essa promessa, em parte, ela se cumpriu, porque nós estamos aí no mundo globalizado, onde nós nos comunicamos o tempo inteiro, mas, infelizmente, o cenário de paz ainda não é possível globalmente. Houve certamente uma melhora, obviamente, seremos sinceros que o mundo antigo era um pouquinho mais violento do mundo que a gente vive hoje, no sentido de países guerreando e tudo mais, mas ainda assim a paz ela ainda não foi alcançada. Achavam-se que quando a tecnologia avançasse, quando o ser humano ficasse mais inteligente, ele saberia mais a necessidade disso, isso não aconteceria mais. A Primeira Guerra Mundial jogou isso por terra. Os povos já se comunicavam, já conseguiam se falar e milhões de pessoas foram mortas. Então veio uma nova proposta de paz. O mundo achava que agora sim a paz virá, porque o mundo inteiro sabe o que uma guerra pode causar. A dor ela foi escancarada e agora, já que todo mundo vai entender a dor, o resultado da guerra, a gente vai conseguir viver um período de paz. Lá vem uma Segunda Guerra Mundial que acaba de novo com essa ideia. E seguimos até os dias de hoje buscando por paz ou prometendo momentos de paz. Mas eu queria chamá-los a atenção para que tipo de paz é essa que o texto está falando. É óbvio que o mundo ele segue esperançoso por um momento de paz. E isso é bom. Mas será que é somente esse tipo de paz que esse texto promete? Porque há uma grande realidade. Nós vivemos em falta de paz. Quero fazer um convite para a gente analisar a forma que vivemos. Há muita falta de paz ao nosso redor. Talvez você tenha lembrado de guerras e acontecimentos recentes que estão por aí, né? Mas eu quero chamar a atenção para que você pense em paz não somente nesse sentido de guerras diplomáticas, de política e essas coisas. Nós temos bastante problemas assim. Nós temos falta de paz interna quando se fala da criminalidade que vai avançando e a gente às vezes não sabe como isso vai ser resolvido e aonde isso vai parar. Mas a gente pode parar para pensar também que há paz em outras esferas, que há falta de paz em outras esferas da sociedade. A falta de paz, por exemplo, nas famílias. Tem famílias que elas não conseguem sentar e almoçar em paz. Tem famílias que não conseguem sentar juntos e se dialogar por um pouco período de tempo. A falta de paz, às vezes, no meio da igreja. A gente vê, por exemplo, notícias de igrejas brigando, discutindo por várias coisas. Ou problemas internos dentro da própria igreja, falta de paz entre irmãos, falta de paz entre lideranças. Nós temos conflito também no nosso trabalho, rivalidades, pessoas querendo às vezes passar a perna no outro, de alguma forma para alcançar lugares melhores uns dos outros. Nos relacionamentos, o trânsito eu costumo dizer que ela revela muito bem o quanto há falta de paz. No trânsito você não pode cometer erro algum, porque qualquer erro ali é um grande tumulto. Conflito com nossa natureza, conflito com a criação. A gente vê essa tentativa o tempo inteiro que a gente está. Hoje um dos temas mais batidos na história da humanidade é como a gente vai resolver o problema que a gente causou na natureza. Há um problema, uma falta de paz, há um conflito entre seres humanos e a própria criação. Há um conflito no ser humano com Deus. Nós vemos aí escancarado também na humanidade o quanto é um problema você admitir que há um Deus. Há um conflito, saber que existe alguém. E há um conflito tanto com Deus diretamente, e há um conflito que nós causamos entre os seres humanos por acreditar que há um Deus. Então há brigas, só em você falar que acredita que há um Deus, você já pode causar conflitos. Então há um conflito também religioso. Quantos conflitos a gente tem? Sem falar aqui do conflito que a gente tem com a gente mesmo. Com nossos problemas que nós temos,
às vezes a falta de paz interior, às vezes os conflitos emocionais, os conflitos da rotina, os conflitos de conseguir estruturar o nosso dia a dia, de conseguir entregar as demandas que são propostas no nosso dia a dia. A pergunta que às vezes está na sua cabeça é assim: será que ele vai ficar falando de conflito até o final para eu sair daqui desanimado? Mas não. Essa é só uma realidade que é o mundo que nós vivemos. Um mundo que ele é cheio de conflitos. Mas nós precisamos de paz. O que isso nos mostra, essas esferas da sociedade, alerta para nós o tempo inteiro, é que nós precisamos de paz. Tem músicas e poesias que falam na nossa cultura que a gente só quer um pouco de paz. Mas que paz é essa que esse texto quer nos ensinar? Será que é a mesma paz que o mundo tem proposto? Será que essa simples paz, onde há uma ausência de conflito, de guerras, onde ninguém mais briga com ninguém, é somente isso? Eu gostaria de começar falando aqui, respondendo que paz é essa, da seguinte maneira, falando primeiro o que não é paz. E primeiramente aqui eu gostaria de falar que essa paz proposta aqui não é uma paz que ela é uma paz onde há uma ausência de conflito. Uma paz onde ninguém tem problema com ninguém, onde a gente vive todo mundo dentro do seu quadrado, ninguém se envolve com nada. Não é disso que ele está falando. Até porque se nós analisarmos a pessoa de Jesus Cristo, a gente vai ver que ele era alguém que se envolveu por várias e várias vezes em conflitos. Ninguém crucificou Jesus Cristo porque ele era good vibes e não se metia em nada e deixava todo mundo como queria. Ele se meteu em alguns conflitos. Teve vezes que ele entrou no templo e saiu jogando cadeiras para o alto ali para resolver uma grande situação. Ele entrava em alguns conflitos. Principalmente em qualquer coisa onde o mal havia, ele se posicionava para resolver aquilo. Não é essa paz que nós estamos falando, não é a paz a qualquer preço. Também não é aquela paz forçada que nós vimos na história, onde se instaura um certo modelo, onde todo mundo tem que abaixar a cabeça, ninguém pode falar a sua opinião, cada um tem que viver calado, sem poder expressar nada, e assim a gente vai conseguir uma paz. Isso não é paz. Já existia um cantor brasileiro que dizia que paz sem voz não é paz, é medo. Pessoas que vivem nesse contexto, eles não vivem em paz, eles vivem oprimidos pelo medo de fazer alguma coisa e ser condenado por isso. Não é paz. Nós já estamos falando também aqui de trégua. Trégua não é paz. Trégua é apenas um momento que as lutas ela param, mas a estratégia da trégua não é finalizar ali o processo e viver em paz. A trégua é simplesmente uma forma de se organizar, reorganizar para continuar uma guerra. A gente não está falando de trégua. Paz aqui também não é uma saudação, que para a gente, às vezes, não que seja errado isso, mas para o cristão, às vezes, virou apenas uma saudação. A pessoa, ela olha o irmão lá na rua, paz do Senhor, e paz, às vezes, virou só isso, um cumprimento, onde a gente se cumprimenta desse jeito e tudo bem. Os judeus faziam isso responde muita coisa. Eles chamavam essa paz de shalom. Mas essa paz para o judeu, ela tinha um sentido muito mais amplo. Quando eles cumprimentavam, falando do shalom de Deus, eles tinham um conhecimento de que esse shalom era algo que apontava lá para o início da criação. Quando Deus ele cria a humanidade, tudo era perfeito e viviam em plena paz. E quando eles se cumprimentavam, a ideia era essa, na esperança de que um dia tudo se torne uma perfeita harmonia novamente. Essa é a paz que nos promete, essa é a paz que nós cristãos, nós estamos esperando, essa paz que vai harmonizar toda a nossa vida. E qual é o problema disso? Qual é o problema, o que causou tanta essa ausência de paz? O que causou esse tanto conflito que nós temos? Quando Deus cria então a humanidade, eles viviam em paz em todas as esferas. O homem tinha paz consigo mesmo, ele tinha paz com o próximo, ele tinha paz com a criação, ele tinha paz com Deus. Todas as esferas da sociedade estavam em plena paz. A partir do momento que eles decidem, então, desobedecerem a Deus, start aí nos conflitos. Isso acontece de forma rápida.
O texto vai dizer que quando eles comeram do fruto, desobedecem a Deus, Deus vai conversar com eles e rapidamente você consegue detectar todos os conflitos. Quando ele vai conversar com Adão e Eva naquele jardim, eles se escondem de Deus. Já mostra que não tem já uma paz plena aí. Com Deus já havia agora uma vergonha, um medo, os conflitos começaram a existir. E Deus ele conversa com eles e pergunta por que eles estavam se escondendo. E os conflitos eles vão só agora aumentando. Ele fala, estou me escondendo porque a mulher que você me deu aqui, olha lá, fez o problema. Ou seja, a culpa agora, o conflito entre o homem e o seu semelhante começa a existir, porque agora ela é culpada por alguma coisa, e essa culpa também é de Deus, porque quem me deu ela foi o Senhor, e os conflitos ele começa a cada vez mais externar. Deus, quando vai dar a sentença então à humanidade, uma delas ele vai dizer para Adão que agora a terra não produzirá mais nada com facilidade, que agora ela dará espinhos, e que ele teria que tirar do seu suor o seu sustento. Até a própria natureza agora é corrompida por causa do pecado. O pecado ele destrói qualquer tipo de relacionamento e os conflitos eles começam a existir. E esse é o grande problema que nós temos. Por isso precisamos de paz. Quando o texto ele vai falar dos pacificadores, ele está falando justamente de pessoas que promovem essa paz. Não é paz simplesmente no sentido político ou uma paz no sentido... Não, é em todas as esferas da sociedade precisamos exalar essa paz. E por que isso? O texto vai nos dizer, eu queria começar olhando para o final desse texto, ele vai dizer que bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Eu queria começar com essa parte de serem chamados filhos de Deus. Isso aqui é algo essencial para que nós venhamos entender essa paz. Esses chamados aqui, primeiramente, ele tem um sentido não de um retorno para as pessoas serem pacificadores. Olha só, se vocês forem pacificadores, de contrário, eu vou te dar aí como herança, vocês vão poder ser chamados os meus filhos. Essa não é a ideia. O chamado aqui, ele tem uma ideia de reconhecimento. É uma ideia de que você é chamado por aquilo que te conhece. Te chamam pelo teu nome porque você é conhecido por esse nome. Se te dão características, você é chamado por aquelas características porque é algo que você exala. Não é algo que você faz em troca para ganhar um reconhecimento daquilo. É aquilo que você é. Você é conhecido por aquilo que você é. Então, as melhores traduções, ele vai dizer aqui que são reconhecidos como filhos de Deus. Eles são reconhecidos por isso. Porque o fato de sermos pacificadores nos torna algo que fazem com que as pessoas reconhecem que nós somos filhos de Deus. Por que disso? Porque se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver por muitas e muitas vezes o nosso Deus sendo reconhecido como Deus da paz. O apóstolo Paulo, por vezes em suas cartas, ele vai terminar dizendo que o Deus da paz esteja com vocês. Esse é um dos atributos dado por Deus. É o Deus da paz. E é interessante que nós vemos isso. Por que ele é conhecido como Deus da paz? Diante da história, como nós vimos, nós temos conflitos, no qual a gente acabou de citar, muitos e muitos conflitos. Mais alarmante aí o nosso conflito principal, que é o que resulta todos os outros conflitos. O fato de não termos paz com Deus desencadeia desordem em todas as outras áreas da nossa vida, como resultado de não ter paz com Deus. Mediante a isso, nós estamos numa situação, e Deus também, numa situação em que nós seres humanos, a Bíblia fala que nós nascemos então pecadores, nós por natureza odiamos a Deus, o nosso estado inicial de natureza de inimizade contra Deus. Nós amamos as trevas e odiamos a luz. Esse é o nosso estado de carne, esse é o nosso estado carnal. E a gente percebe isso muito bem. Ainda que entendendo quem Deus é, já compreendendo o Evangelho, se tornando cristão, ao olhar para a nossa carne, a gente entende o quanto ela ainda tem paixões por coisas que desagradam a Deus. Principalmente o homem sem Deus. Ele vive em prol disso. Ele ama as trevas e odeia a luz, é o que a Bíblia nos fala.
E isso é uma coisa natural, porque quem vive nas trevas, quem vive no escuro, a luz não é algo maravilhoso. Para quem vive no ambiente escuro, a luz é algo que incomoda, é algo que ofusca os olhos, é algo que machuca, que tira da zona de conforto. E esse é o nosso estado inicial. E a Bíblia fala que por conta disso, Deus está irado. Ele tem uma ira justa, porque Ele criou o mundo para viver em uma harmonia perfeita, mas a sua criação preferiu viver numa desordem longe desse Deus. E por causa disso Ele está irado. Há um grande problema, um grande abismo entre nós e Deus por causa do nosso pecado. Isso é resultado do nosso pecado. Nós estávamos então de mãos atadas, nem procuraríamos fazer algo para resolver, mas então Deus, com sua graça e com seu amor, Ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para resolver essa situação. Ele então vive uma vida perfeita, mas Ele toma o meu pecado, o seu pecado, e naquela cruz Ele recebe a ira do próprio Deus. A ira que era para ser despejada em mim e em você por causa do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa desobediência contra Deus, ela agora é despejada em Jesus Cristo. Isso é feito e a Bíblia fala que isso agora nos trouxe paz. Agora nós temos paz com Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. E Cristo então, Ele começa a restaurar essa paz. É isso que o Evangelho fala para nós. Quando nós lemos Isaías, capítulo 9, no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O Deus da paz enviou o seu Filho, que é o Príncipe da Paz. É aquele que restaurou a nossa paz com o próprio Deus. Percebe que é uma paz muito mais profunda do que a paz que o mundo está prometendo. A paz que o mundo promete, ela não pode apaziguar a ira de um Deus contra um povo que está em pecado e não está nem um pouquinho interessado em resolver isso. Só Jesus Cristo pode nos dar essa paz. É uma paz que vem dele. E quando a história continua, Jesus então, ele após a sua ressurreição, ele sobe aos céus e ele deixa para nós o Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 14, ele começa a explicar e falar para os seus discípulos desse Espírito Santo que viria. Que quando ele fosse subir ao Pai, ele não deixaria eles sozinhos, desesperados, órfãos, mas que ele deixaria para eles o Espírito Santo. E ele vai dizer no verso 26 e 27, em João 14, o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Quando ele deixa o Espírito Santo, ele deixa a sua paz. O Espírito Santo é aquele que forma o elo da nossa união com Deus, nossa união com Cristo, onde na Trindade inteira nós temos ali o nosso momento, a nossa relação em paz. E isso é algo que só Deus pode fazer, só Deus pode trazer. O Espírito Santo em nós, então, tem uma obra que será realizada nas nossas vidas. Uma obra que Ele vai trabalhar em nós. A Bíblia fala que uma das obras que o Espírito Santo tem, se não a sua principal, é nos transformar em caráter semelhante ao de Filho de Deus, Cristo Jesus. É transformar a nossa vida. E Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele vai usar de exemplo, ele chama de fruto do Espírito. Ele usa esse fruto para falar de aspectos do caráter de Deus. E quando ele vai falar sobre isso em Gálatas 5, ele vai dizer que o fruto do Espírito, ele vai dizer vários aspectos. É amor, longanimidade, domínio próprio, temperança. Mas um deles ele vai dizer que é o quê? Paz. O que me chama a atenção para tudo isso, porque falar todo esse evangelho, todo esse enredo, é que se nós olharmos desde o início até hoje na nossa vida e o que nós estamos fazendo, tudo tem a ver com paz. Tudo tem a ver com paz. E hoje estamos aqui aguardando um reino vindouro, um reino de eterna
paz. Uma paz em nossos relacionamentos, onde viveremos eternamente sem conflitos nenhum. Uma paz conosco mesmo, onde não teremos mais os nossos conflitos existenciais, as nossas lutas emocionais. Uma paz com a natureza, onde será tudo perfeito, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Viveremos em harmonia plenamente com o nosso Deus, face a face. Um mundo inteiro, uma eternidade inteira de paz. Essa é a vida que é proposta para nós cristãos. Nós servimos a um Deus de paz, que nos deu o seu próprio Filho, que é o príncipe da paz, que nos deixou o Espírito Santo para habitar em nós, que nos traz paz, nos tornando então, por meio de Cristo, seus filhos, para que nós venhamos reproduzir essa paz. Um dos erros que nós temos no contexto do mundo, e por isso talvez não observamos isso, é que nós dizemos que todo mundo é filho de Deus. Esse é o nosso jargão popular. E isso para nós é um pouco difícil, porque ela mancha uma coisa, já que Deus ele está tão engajado em fazer com que a paz reine, porque todo mundo é filho dele e vive em guerra. Nós até fazemos guerra em nome de paz. Nós até entramos em guerras na proposta de estabelecer paz. João, no capítulo 1, verso 12, ele vai dizer: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus no momento que nós encontramos com o Evangelho e cremos na obra de Jesus Cristo. Isso nos torna filho de Deus. E se essa é a nossa situação, se agora cremos em Cristo, se agora nós temos Jesus, se agora nos tornamos de fato filhos de Deus, então eu me torno pacificador. Isso não é feito por troca. Isso não é feito simplesmente, vou me tornar um pacificador para eu me tornar um filho de Deus, não. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça. Ele olhou para nós por graça. Por meio da fé, nós nos tornamos filhos de Deus. E isso faz com que o Espírito Santo gere em nós um espírito pacificador. Ele molda o nosso caráter para que nós nos tornemos cada vez mais pacificadores. Isso nos leva a entender, então, que esses pacificadores, no qual o texto está falando, eles têm uma identidade. E a identidade dos pacificadores é que eles são filhos de Deus. Isso mostra para nós, irmãos, que à medida que nós mostramos essa paz nas esferas da nossa vida, o mundo ele enxerga a partir disso que existe uma paz. Porque a paz que é proposta lá fora é uma paz vazia, uma paz que ela não vai durar, uma paz que ela não vai alcançar todas as esferas da sociedade, uma paz que ela não vai alcançar uma paz com Deus em hipótese alguma. E à medida que nós vivemos, nós que somos portadores dessa paz, à medida que nós exalamos essa paz, nós dizemos para o mundo que essa paz existe. E isso faz com que pessoas venham se interessar pelo Evangelho. Venha, de certa forma, querer nos ouvir. Que paz é essa que vocês vivem? Que paz é essa que vocês têm? Mas nós temos isso não simplesmente como um alvo, mas é simplesmente uma expressão da nossa filiação de Deus. Uma vez filho de Deus, passamos a expressar esse caráter de paz. Porque o Espírito Santo está moldando o nosso caráter, a imagem do Filho, que é o príncipe da paz. E aí sim vem o que o texto nos propõe. O chamado, então, à atuação da paz. Só assim nós podemos atuar para essa paz que esse texto nos proporciona. Não tem como buscar essa paz se nós não nos tornamos filhos de Deus. Não tem como prometer essa paz para pessoas que não são filhos de Deus. Essa paz, ela se inicia se tornando filho de Deus. Para essa paz ser completa, nós precisamos então pregar o Evangelho de Deus. Obviamente, nós sabemos que existem paz em algumas esferas da sociedade, no qual ela pode ser proporcionada por tempo momentâneo.
E isso acontece graças a Deus, que fala que Ele está ali segurando o mundo, derramando de sua graça, para que o ser humano não chegue no seu estado pior. Até mesmo aquela pessoa que não conhece a Deus, Deus fala que Ele sustenta e Ele compartilha de sua graça, uma graça que ela não é para salvação, mas é uma graça que ela sustenta o mundo, que mantém o mundo em ordem. Mas precisa de uma graça especial, que ela vem na pregação do Evangelho. Por isso precisamos estar comprometidos em levar o Evangelho para outras pessoas. Por isso nós precisamos estar comprometidos em fazer com que pessoas conheçam esse Deus, para que elas venham experimentar essa plena paz. Sabemos também que não vivemos num mundo pleno de paz, mas nós temos a certeza de que participaremos desse mundo onde terá eterna paz. Nós precisamos mostrar isso para outras pessoas. Nós precisamos pregar isso para outras pessoas. E precisamos, na nossa vida prática, demonstrar isso para outras pessoas. Porque às vezes nós até falamos. Às vezes nós até colocamos escrito ali na biografia do Instagram, bonitinho, ou postamos alguma coisa, mas às vezes a nossa vida prática é tão conturbada que as pessoas não enxergam essa paz. Tem crente, irmãos, que está vendo o negócio pegando fogo ali e fica jogando mais lenha ainda. Está vendo uma briga em algum lugar e fala, opa, vou lá assistir que eu gosto disso, eu gosto de ver o circo pegando fogo. Não foi para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para promover a paz. O nosso anseio no nosso coração é para ver as coisas entrando em ordem. Não é se alegrar e achar ânimo na desordem, em conflitos. Tem pessoas que às vezes vê mortes, seja até mesmo de pessoas que cometeram crimes terríveis, e para isso é uma alegria exuberante. Não estou dizendo que quando nós vemos uma justiça sendo feita, a gente não pode ficar alegre, não, nós devemos. Mas ao mesmo tempo que nós ficamos alegres pela justiça sendo feita, nós precisamos também ter uma tristeza dessa pessoa que partiu sem paz. Nosso maior desejo nunca é que uma pessoa ela encontre o resultado daquilo que faz, porque se fosse isso para nós nem estaríamos aqui. Nosso maior desejo, em cima de tudo, é que cada ser humano encontre paz. Bandido bom é bandido morto, não é um desejo do cristão. Para nós, bandido bom é bandido convertido, que encontra Cristo e que pare no exato momento de exalar criminalidades e problemas e começam a pregar o Evangelho da paz. Para isso que nós fomos chamados. Quero convidá-los a abrir um texto, caminhando para a conclusão, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 a 20. Se puder manter a Bíblia aberta. Esse texto tem pontos interessantes para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 a 20. Será projetado também, para quem quiser acompanhar. Diz assim um texto: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Esse texto tem alguns pontos interessantes para nós. Ele começa dizendo que Deus, então, reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, o mundo. A palavra vai dizer que Cristo ele está, nesse exato momento, junto com Deus Pai, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando sobre nós os nossos pecados. Isso é o que Cristo veio nos fazer. Esse é o Evangelho que nós acabamos de falar.
aonde Cristo veio reconciliar o mundo e tirar o conflito que nós tínhamos com Deus. Ou seja, Deus então está reconciliando consigo o mundo e não imputando em cima de nós o que nós merecemos. Isso nos lembra que se nós estamos aqui é por graça. E se nós estamos aqui por graça, nós precisamos olhar para outras pessoas que estão lá fora, vivendo uma vida totalmente diferente da vida que nós vivemos, e sabermos que a mesma graça que nos alcançou pode alcançar a vida delas também. E aqui ele vai falar sobre essa reconciliação que foi feita em Jesus Cristo, mas na segunda parte ele vai dizer o seguinte, que ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, o nosso dever nessa história, nós não estamos aqui como pessoas passivas, no qual nós vivemos, já encontrei essa paz e agora não preciso fazer mais nada. Não, ele está dizendo que é o seguinte, você que encontrou essa paz, agora eu confio a vocês a responsabilidade de pregar essa paz, de anunciar essa paz, a mensagem da reconciliação. Por isso precisamos carregar a mensagem do Evangelho por onde nós passamos. Ele vai dizer então que nós somos embaixadores de Cristo. Uma embaixada, ela tem a função de representar um país em outro lugar estrangeiro. Então, nós temos uma embaixada lá em algum outro país, essa embaixada ela representa um pouco de nós brasileiros naquele lugar. A palavra nos fala que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. O nosso mundo é um mundo vindouro. É um mundo de eterna paz, de perfeita harmonia. E se nós estamos aqui como embaixadores deste mundo, somos responsáveis por promover o que será esse mundo. A palavra fala que o reino de Deus ele ainda não está aqui, mas ao mesmo tempo ele fala que ele já está manifestado dentro de nós. Se esse reino está em nós, devemos ser pacificadores. Não é ser apenas passivo, não é ser apenas alguém pacífico, alguém que eu não entro em conflito com ninguém. Pode brigar aí, faz o que vocês quiserem, mas faz para lá, porque eu não entro em conflito com ninguém. Nós não fomos chamados para ser pacíficos, nós somos chamados para ser pacificadores, é diferente. É nossa responsabilidade trazer paz no ambiente que nós estamos inseridos. Porque só um cristão, só alguém que alcançou a verdadeira paz pode fazer isso. Então, se no meu trabalho está um momento, eu tenho a responsabilidade, eu preciso me colocar à disposição para promover a paz desse lugar. Meu trabalho não é simplesmente ir lá, bater ponto e fazer as planilhas que tem que ser feitas e fazer o que o meu chefe me deu. Não, eu sou responsável também para promover a paz naquele local. Esse é um ministério que Deus confiou a nós. E assim o mundo verá que há uma paz que excede todo entendimento e que provém do Deus da paz. A palavra fala, que a gente acabou de ler, que somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Será que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, por nosso intermédio? Nós temos gerado essa paz. Nós temos promovido essa paz. Quero chamar a banda aqui à frente, enquanto falo do final desse versículo. Que ele vai dizer o seguinte. Paulo ele termina então falando: por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. É assim que ele termina: por amor a Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o nosso papel como cristão. Percebe aqui que Paulo ele não está dizendo, gente, por favor, faz uma forcinha aí. Ou, gente, vou fazer um negócio. Já falei, não quer me ouvir? Não. Ele está dizendo o quê? Estou suplicando. Reconcilie-se com Deus. Esse é o nosso papel. Nós, como cristãos, precisamos viver uma vida de súplica para que outros venham conhecer a Cristo. Meus irmãos, a Bíblia é clara. Deus está de braços abertos. Ele não está imputando o mundo seu pecado.
está reconciliando o mundo. Nós somos portadores dessa mensagem que traz essa reconciliação, que traz essa paz. Nós somos esses pacificadores. Mas o que nós temos feito? Quantas vezes esquecemos disso? Nós trabalhamos todos os dias, nós convivemos com familiares que não conhecem esse Deus, que não possuem essa paz. E a Bíblia fala que o resultado disso é um sofrimento eterno, longe desse Deus. E nós, às vezes, nem nos comovemos com isso. Nós nem lembramos disso. Nós olhamos todos os dias para essas pessoas que não conhecem a Deus, que vão viver uma vida apartada dEle por toda a eternidade, e nós, às vezes, nem nos importamos. Nós temos a mensagem que pode mudar essas histórias, e nos calamos. Às vezes por vergonha, às vezes por medo, às vezes por cansaço, porque eu já falei uma, já falei duas. Se você está aqui agora e ainda não fez isso, a mensagem do Evangelho é: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se reconciliar com Deus. E você que já se reconciliou com Deus, ainda dá tempo de você levar essa mensagem para outras pessoas. Porque a mensagem é clara. Ele está de braços abertos. Mas ela também é clara quando ela diz que um dia esses braços serão abaixados. E Ele vai voltar não para reconciliar consigo mesmo o mundo, mas para julgar todos que viveram aqui. Os que estão nele receberão vida eterna, mas os que estão apartados deles sofrerão eternamente. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, para que a gente venha levar esse Evangelho da paz por onde a gente passar. Que a gente não venha esquecer disso. Que o fato de experimentar essa paz não nos torne alguém que olhe só para nós mesmos. Eu já encontrei, tudo bem. Não é isso. Tem pessoas esperando. A palavra fala que a criação está em ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Que esse seja eu, que esse seja você, para a honra e glória de Deus Pai. Amém.